Isso iria mudar. E mudou justamente com a troca de treinador, que tem dado muito certo, tem funcionado muito bem nesse momento. Mauro, não era terra arrasada, né? Claro que não era. Mas o começo de temporada foi péssimo do Flamengo, né? Eu digo pela melhora das atuações, porque eram atuações muito ruins do Flamengo. Contra o Fluminense mesmo, na final do Carioca, o primeiro jogo do Jardim. Foi ruim, mas aí empatou e foi pros pênaltis. Aí teve o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Lanús, o jogo contra o Corinthians. O Flamengo teve atuações muito ruins na temporada. E eu acho que a melhora de nível de atuação, ela pode ser chamada a atenção, né, Mauro? Não foi terra arrasada, mas é um Flamengo que cria muito mais do que vinha criando no começo desse ano, que a gente até questionava. Como é que pode? O time do ano passado, nesse ano não criando nada, um bando de jogo chato. Não era terra arrasada, mas você não acha que melhorou muito a atuação do Flamengo, a criação do Flamengo com relação ao começo de temporada do Flamengo do Felipe Luiz? Sim, mas quanto foi o último jogo do Felipe Luiz? Foi 8-0. Quantas vezes o Madureira tomou de 8-0 nesse ano? Né? Foi 8-0. Então poderia ter retomado com o Felipe também. Ele poderia ter conseguido corrigir os problemas e ter mudado. A gente não vai saber nunca. Eu acho que ele iria acabar corrigindo. Só que do jeito dele, jogar da maneira dele, Jardim da maneira dele. E também com o Jardim vai ter problemas. Sabe? Agora eu estou achando que as pessoas estão... Assim, existe um imaginário popular entre os rubro-negros de que o Flamengo do Jorge Jesus era infalível. Não sofria, ganhava de todo mundo assim. Não era assim, não. Tinha jogos difíceis. Óbvio que tinha jogos difíceis. E tinha jogos que ficavam fáceis. Porque o time era muito bom e bem treinado. Mas tinha suas dificuldades, obviamente. E as pessoas estão achando que o Jardim vai repetir o Jesus. Se eu fizesse, era um grande feito, mas ele vai ter suas dificuldades. Lembrando, no ano passado, o Cruzeiro, que brigou até pela liderança do campeonato, chegou a sonhar com um título, foi semifinalista da Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará, que foi rebaixado, empatou com o Sport, que foi lanterna, perdeu para o Santos, que ficou brigando contra o rebaixamento até o final da competição. Teve suas dificuldades. E normal. Então, acho que é um bom começo, acho que ele está indo muito bem, todos os elogios a ele são absolutamente pertinentes, mas não significa que com o técnico anterior fosse ficar a vida inteira mal, ruim. Não, poderia mudar também, poderia melhorar. Eu acho até que melhoraria em algum momento. E seguimos. Eu acho que essa insistência em ficar comparando é um pouco cansativa, na minha opinião. Eu acho um pouco cansativo. Eu acho que é mais importante falar do que está acontecendo agora. Passou, o Felipe Luiz foi lá, fez um grande trabalho, saiu do Flamengo, o Flamengo quis demiti-lo. Já falamos sobre a demissão exaustivamente e tal, a maneira como aconteceu, quem concorda, quem discorda e tal, eu discordo. Nada contra o Jardim, mas tudo contra a forma como o Felipe foi tratado pelo Flamengo. E entrou um novo técnico, está fazendo um bom trabalho. E eu acho que, para mim, assim, o mais importante na mudança de comportamento é a definição mais rápida das jogadas. Que é uma coisa que eu já criticava há muito tempo no trabalho do Felipe. Né? O time define mais rápido. Ele ontem até falou sobre isso. Posse de bola. Concordo 1000% com o técnico português. Ele fala, eu não me importo em ter uma posse de bola estéril. Quero ter uma posse de bola efetiva. Como era o time do Jesus? A mesma coisa. Brigava para ter a bola, definia a jogada. E rapidamente recuperava a posse de bola, fosse no campo de ataque, campo de defesa, e iniciava novo ataque. Então tinha muita posse de bola, por quê? Porque estava sempre com ela para criar mais e mais situações de gol. E quando recuperar a bola, você tem a bola, você está se defendendo. Porque se a bola está contigo, o adversário não vai te agredir. Né? Mas não era uma troca de passes assim, longa, cansativa, como acontece às vezes com o Tite, como acontece às vezes com o Felipe. Esse é um ponto. Acho até que, por ser um técnico muito jovem, é possível que o Felipe até reveja alguns conceitos e no próximo trabalho dele, seja lá onde for, provavelmente, pelo menos a intenção dele inicial é essa, fora do Brasil, na Europa, nós vejamos um time talvez um pouco diferente. Porque é muito natural que aconteça. Né? O Guardiola já passou por várias transformações, é claro que o Felipe também pode fazer o mesmo, sendo um cara inteligente ele imagino que ele vá também se aprimorar, mudar. Por exemplo, se o Felipe estiver assistindo jogos do Flamengo, é provável que esteja assistindo, até por uma questão profissional, né? De acompanhar o futebol, que é o trabalho dele, talvez ele até pense, pô, cara, tá funcionando bem, né? Eu poderia fazer isso. Ele pode pensar na cabeça dele, não sei o que está rolando, pode comentar com alguém e pode até fazer isso. Né? Que, de fato, acho que isso era uma questão que incomodava muita gente. O fato do time, às vezes, trabalhar muito a bola e finalizar pouco, e demorar a finalizar, esperar o melhor momento. Já vimos contra o Cruzeiro, por exemplo, o Arrascaeta finalizando, no primeiro tempo, finalizando para fora, de primeira, e no segundo na trave, com uma defesa do Cássio, que a bola bateu na trave. Aquela jogada, há alguns meses, provavelmente ele ia dominar, cortar o zagueiro, esperar a aproximação de um companheiro para fazer um passe. Não ia chutar. Agora a bola sobra, fio o pé, chuta. Ontem o Lino, a bola sobrou no passe bom do Varela, deu 2 assistências, né? Uma pro Pedro também. E já chegou chutando o Samuel Lino. A bola bateu no baixo, gol do Flamengo, 1-0, 13 minutos, 1-0. Se domina, espera, tem um cara na marcação, vou dominar. Aí cadê? Quem tem aqui para receber a bola? Toca, recebe, vem, toque curtinho para lá, para cá, você tá melhor, vai você. Pô, vê o zagueiro, estoura ali, tira a bola e não acontece nada. A bola sobrou, já enfiou o pé na criança, mandou para dentro do gol, 1-0 rápido. Isso já melhorou muito as coisas pro Flamengo. Depois, o Flamengo teve uma ajuda colossal do Alexander Barbosa, né? Que é um capítulo à parte nesse jogo, né? O comportamento desse atleta é um negócio... Sabe, essa coisa de ele, Lianco, o Felipe Melo parou de jogar, mas tem o Lianco, tem ele, tem alguns aí, né? Essa coisa desse xerifão, cara, não cabe mais, gente. É mais na época do VAR, não dá mais. Não dá mais. Ele pisou no Pedro, pô. Pô, pisou, aí sai o gol, depois ele faz uma falta. O Pedro ia sair na cara do gol, era óbvio que ia tomar cartão ali, né? Aí deu impedimento, mas como era um lance que poderia ser de expulsão, o VAR pode ser acionado, foi corretamente acionado, foi dada a falta, o cartão para ele foi expulso do jogo. Já estava 2-0. Aí o zagueiro é expulso, acabou o Botafogo. Pô. E o Flamengo, no segundo tempo, ele
Eu achei que o time foi muito maduro. Claro que a torcida quer ver mais gols. Mas começou a ficar meio tenso o jogo. O Flamengo fez 3-0, administrou, poupou energias. E assim, não teve jogadinha de efeito, sabe, ficar tirando sarro, provocar o adversário. Não, foi maduro o time. Ganhou o jogo sem desgaste. Porque se começa a provocação, o jogo começa a ficar mais pegado, de repente tem jogador recebendo cartão. Não ia levar nada. O Botafogo que está em crise, o Flamengo está agora num bom momento, né? Então deixa o Botafogo com a crise dele, 3-0, administrou. A bola era defensável na cobrança do Léo Pereira e o goleiro Raul não conseguiu deter. Não foi um frango, mas era uma bola defensável. Não foi com tanta violência assim, é a minha visão. Aliás, uma observação rápida sobre isso, já falei, vou repetir. Onde estão aqueles que falavam que os scouts do Botafogo é a coisa mais maravilhosa do planeta, né? Que achavam os melhores jogadores. Os caras não conseguem achar um goleiro. Neto, Léo Link e agora Raul. Nenhum dos três passa confiança. Todos erram e vão sendo trocados. Já é o terceiro goleiro. Quem será o quarto goleiro? Né? Então fica aquela onda, não, que o Botafogo tem um scout. Cara, os caras não acham um goleiro confiável. Impressionante. Impressionante. Ontem também ele colaborou, né? Porque seria uma grande defesa se ele conseguisse fazê-lo. Você espera de um bom goleiro, que faça grande defesa. Ele tomou esse gol de falta, já virou 2-0, um homem a menos na sequência, e depois 3-0 já no segundo tempo no começo. Um abraço. O jogo estava totalmente resolvido. É uma estatística impressionante essa também, né? Nos últimos 11 jogos, uma derrota do Flamengo e 10 vitórias no estádio Newton Santos, sendo que 5 vitórias e uma derrota no piso artificial, no piso de polipropileno.